prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, faço votos de saúde, paz e graça de Deus para você e sua casa. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio. Sempre nos encontramos neste horário e o papo é as Escrituras tratadas com objetividade, clareza e sem arrodeio. Agradeço pela audiência e parceria nas orações. O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é que leiamos a Bíblia todos os dias. É a perseverança, meu irmão, que faz o hábito e dá gosto pela leitura. Hoje comentarei Gênesis capítulo 18, do 1 ao 5. Continuarei o capítulo no próximo programa. Este capítulo é simples de entender, tanto o texto como os princípios que de fato interessam, mas a curiosidade humana, natural que é, o torna complexo. Veremos mais uma aparição do Senhor a Abraão, dessa vez com 2 anjos, e a reverência e hospitalidade de Abraão. Trarei também um parecer teológico, assim de uma forma rasa, só para a gente entender quem veio a Abraão. Também para clarear um pouco a complexidade das traduções que torna o texto tão especulado. Gênesis capítulo 18, do 1 a 5. Abraão morava próximo a Hebrom, e as suas tendas, que eram as casas da época, se estendiam nos carvalhais de Manre, isso em média 30 quilômetros de onde seria Jerusalém. Certa ocasião, na hora mais quente do dia, lhe apareceu o Senhor com 2 anjos, cuja descrição aqui no capítulo 18 é o Senhor e em seguida 3 homens em pé. Abraão correu ao encontro dele e curvou-se até o chão. Este é o resumo. Mas vamos entender o porquê de o Senhor. No registro o Senhor é usado o tetragrama, que é o nome que define o Deus Criador na sua essência. Trocando as letras do tetragrama, as letras hebraicas Yud-Rev e Vav-Rev, da direita para a esquerda, trocando elas pelas letras do português, fica YHWH. Como no hebraico não contém vogais, por volta do século X da nossa era, os maçoretas criaram um sistema de sinais para dar tom vocálico para não deixar de ser falado o hebraico como língua ativa, ok? O hebraico é uma língua muito profunda, meu irmão, e poética, e é o original. E o português é uma língua limitada para traduzir com fidelidade absoluta por não conter termos correspondentes, apesar dos esforços. Veja, o hebraico passou por 6 fases, pelo menos, e algumas mudanças na forma das letras. A Torá foi escrita no hebraico arcaico, isso no século XV antes da nossa era. Representa 3.500 anos, viu? Alguns livros históricos foram escritos no hebraico clássico e para os livros pós-cativeiro foi usado o hebraico tardio. Chegou a fase entre os 2 testamentos, aí surgiu o hebraico de Qumran, depois o hebraico talmúdico. Entrou então a era cristã, aí veio o hebraico medieval, e isso entre os séculos 5 e 15, e nessa época foi que criou-se os sinais maçoréticos que falei anteriormente. Atualmente, em Israel, é falado o hebraico moderno. E aquilo que foi escrito pelos escritores, Salomão, Moisés, Mateus, todos os escritores, que são os chamados manuscritos autógrafos, o tempo os desgastou e foram sendo feitas cópias e mais cópias a cada desgaste do tempo. Tá entendendo? Voltemos para o tetragrama.
Para escrever o tetragrama, os copistas que faziam os manuscritos apógrafos, que é o nome dado às cópias, eles trocavam a tinta, a pena e algumas vezes a própria roupa. Deus estava naquele negócio e eles faziam com muito temor, repito. Acrescentando os tons vocálicos, aí o tetragrama ele pode ser entendido como o eterno ou o Deus eterno. Dessa forma, Yahvé, o Deus que existe por si mesmo, que não tem princípio nem fim, ela é traduzida para a língua portuguesa. Eu estou sendo um tanto didático para a gente entender que era Deus de frente para Abraão em forma humana e também para mostrar a complexidade de traduzir apenas uma palavra. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego koiné, isso no século 3 a.C., que deixou de ser usado há muito tempo, traduziu o tetragrama por um termo equivalente a Senhor, usado por quase todas as traduções modernas. Os editores da versão revista e corrigida de Almeida, que ela é clássica, traduziram por Senhor maiúsculas, quando no original consta o tetragrama. No entanto, a forma Yahvé é a mais aceita entre os especialistas nas línguas bíblicas. Essa forma Jeová, ela surgiu no início do século XVI, agora da nossa era cristã. E essa tradução, ela é a mescla, a junção das consoantes YHWH, o eterno, com os tons vocálicos de Adonai, que é Senhor. Por ter esta combinação composta de palavras, essa tradução ela é questionada, apesar de muitas versões respeitadas utilizarem. Em suma, meu irmão, não existe uma maneira única, especificada nas Escrituras, com a qual devamos nos dirigir a Deus. O importante para o servo que adora com seu estilo de vida, é que o Senhor é onisciência, graça e amor, entre outros atributos. Aquele que vive com sinceridade e verdade, ainda que não saiba nada dos critérios de tradução, o Senhor decodifica sua intenção e entende que sua oferta é o melhor de si. Isso basta. Voltemos ao texto. Quando Abraão viu os 3 homens de pé, ele correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Aí fica a pergunta, era Deus, a Trindade ou Deus com 2 anjos? Um dos homens, o que ficou quando 2 deles foram para Sodoma, era o Senhor em teofania, aparição de Deus em forma humana, ok? Para a palavra inclinou-se, o termo hebraico é sahá, que é usada também para traduzir a reverência cultural da época. E Abraão era um homem hospitaleiro. Nesse contexto, é curvar-se à realeza de Deus. Abraão sentiu a presença de Deus e não adorou os 3 pelo fato de ter se encurvado. Ele correu ao encontro deles e curvou-se, só que outros 2 estavam juntos. Quando chega ao capítulo 19, que a gente vai ver em seguida, os 2 homens eles são descritos como anjos. É a forma como está lá descrito no texto. No original é Malak, que vem de uma raiz desusada que significa mensageiro. No caso em foco, mensageiro com poderes. O fato deles terem cegado os homens de Sodoma que queriam abusar dele mostra o porquê deste acréscimo, com poderes. Uma vez que Malak também traduz mensageiro humano, ok? Escute bem, eu creio na Trindade Santa, mas esse texto não fala da Trindade. Veja, ao se levantar, Abraão ele falou, meu Senhor, se mereço teu favor, fique um pouco. Veja que Abraão se dirigiu a um deles, meu Senhor, mandarei buscar água para lavarem os pés e descansarem na sombra da árvore. Agora se dirigiu aos 3. Vou trazer comida para recuperarem as forças e prosseguirem. Por fim, meu irmão, o propósito de Deus ali era reforçar a promessa para animar Abraão,
falar da intenção de destruir Sodoma e Gomorra e da oportunidade, por meio dos apelos de Abraão, que a gente vai ver no próximo programa, a oportunidade de mostrar para a gente o nível de reverência para nos dirigirmos a Ele. Oremos. Meu querido Deus, manifesto minha gratidão a Ti e peço em nome de Jesus que nunca falte para o ouvinte e para mim a Tua graça e a Tua paz. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.